Religião é uma coisa que participa muito do nosso dia a dia, voluntariamente ou não, participando da vida de milhões. E também outra coisa que participa muito da nossa vida é a internet, que desde os anos 2000 se tornou algo normal e às vezes fundamental na rotina de milhões de pessoas. E quando a fé, algo tão antigo, encontra um ambiente tão novo e caótico, sem regras claras como a internet, o que nasce disso? Novas crenças e histórias pouco conhecidas, que é o que exploraremos nesse vídeo. O quequismo, também chamado de quequismo esotérico, ele nasceu como um meme. Ele mistura o famoso meme Pepe the Frog, aquele meme do sapo, com um deus egípcio, chamado Kek, que muitas vezes é representado como um sapo. O termo Kek, ele já era há muito tempo usado em fóruns antigos da internet, como uma variação irônica de LOL. E com o tempo, a piada começou a ganhar uma estética quase religiosa, assim surgindo piadas, ironias e frases internas que só quem era do grupo entendia, como Praise Kek. É extremamente importante deixar claro que o meme Pepe the Frog e a religião quequismo não nasceram com o sentido de se tornar extremista, mas, infelizmente, acabou se tornando quando neonazistas e também muitos extremistas começaram a entrar na brincadeira e começaram a usar sutilmente seus ícones, através de dog whistles, que, traduzindo para o português, é apito de cachorro, que são códigos, ou melhor dizendo, mensagens subliminares que só esses grupos extremistas entendem, né? Um bom exemplo que eu posso dar é o Quequistão, que é um país fictício que foi criado no puro meme. Só que neonazistas aproveitaram do Quequistão e começaram a usar seus símbolos nele. Os neonazistas acabaram distorcendo a imagem do meme Pepe the Frog e também o quequismo para sempre. Tanto que o meme Pepe the Frog foi colocado em uma lista da DL, que é uma ONG que caça antissemitismo, como símbolo de ódio em certos contextos. A história dessa religião mostra o quanto que uma piada boba e que parece inofensiva pode acabar virando um palanque político perfeito para grupos extremistas espalharem suas ideias. Inteligência artificial. Hoje em dia, ela evoluiu bastante, podendo criar imagens, vídeos, músicas, clonar vozes e falar com qualquer pessoa em qualquer idioma. Mas, e se essa ferramenta evoluir tanto ao ponto de se tornar uma divindade? A The Way of the Future, criada em 2017 por Anthony Lewandowski, o engenheiro que já passou em empresas como Uber e Google, tinha essa proposta: tratar a inteligência artificial como uma entidade divina, tudo parte de uma ideia de singularidade tecnológica, o momento em que a IA superar a inteligência humana e se aperfeiçoar sozinha. Se algum dia isso acontecer, a inteligência artificial pode se tornar algo que ninguém conseguirá compreender ou controlar. Aí surge a proposta dessa religião. Em vez de tentar lutar contra essa superinteligência, os humanos deveriam conviver com ela ou reverenciá-la. Lewandowski acreditava que se nós tratássemos a IA com respeito desde já, aumentaria nossas chances de não se dar mal nas mãos dessa super IA. A The Way of the Future nunca criou uma inteligência artificial. Era muito mais uma organização com ideias filosóficas e provocativas. Em 2021, a The Way of the Future foi encerrada e Anthony Lewandowski doou todo o dinheiro que havia na organização, que era cerca de 175 mil dólares, que transferindo para o real dá mais ou menos 879 mil reais. Ele doou todo o dinheiro para a NAACP, que é uma organização de defesa dos direitos civis. Mesmo com o fim dessa religião, ela ainda nos deixa muitas dúvidas, como por exemplo, qual que vai ser o futuro das inteligências artificiais? Será que elas vão roubar nosso lugar como pensadores? Ou pior, vão nos obrigar a venerá-los como deuses? Só o tempo nos dirá.
Imagina uma religião em que o seu principal mandamento é você literalmente fazer nada. Não trabalha, não paga conta, não faz nada. Ou seja, vagabundando no máximo. Parece uma piada sem graça, mas é a ideia principal da Church of the Subgenius. Ela surgiu lá para os anos 70. Foi criada por dois caras chamados Ivan Stang e Philo Drummond. Só para deixar claro, esses não são os nomes reais deles, são apenas apelidos. O ícone máximo deles é Bob Dobbs. Ele é tratado como profeta, salvador, messias. Mas Bob nunca nem sequer existiu, ele não é uma pessoa real. E o principal conceito da religião é o slack. O slack seria literalmente fazer nada, não trabalhar, não pagar contas, literalmente só ficar vagabundando. E dessa forma você ser realmente livre, pois para eles o mundo real é controlado por uma grande conspiração de pessoas normais. Aqueles que acordam cedo, seguem regras, pagam contas e nunca vivem de verdade. O objetivo de um subgênio é escapar dessa prisão e conquistar o slack. A Church of the Subgenius mistura de tudo: teorias da conspiração, alienígenas, lavagem cerebral, propaganda ridícula dos anos 50, satanismo, ficção científica pastelona e etc. O mais engraçado é que eles zoam até si mesmos, pois a igreja ela te incentiva a questionar de tudo, até mesmo da própria Church of the Subgenius. Mas a Church of the Subgenius só se consolidou quando a internet surgiu. Surgiram memes, sites duvidosos, vídeos em baixa qualidade, tudo se espalhou muito rapidamente. Mas tudo começou a ficar muito confuso, porque tinha aqueles que zoavam pesado, tinham aqueles que acreditavam em partes e aqueles que acreditavam fielmente. Mas os próprios criadores já admitiram em entrevistas e também em um documentário que era apenas uma piada que começou de forma interna. Mas no fundo, a Church of the Subgenius consegue ser uma sátira genial. Uma crítica inteligente à religião tradicional, ao capitalismo, o consumismo excessivo e aquela cultura de que tem que trabalhar muito para ser alguém na vida. Mas também ela é uma crítica a nós mesmos, como nós caímos facilmente em qualquer narrativa que pareça dar sentido à vida. O pastafarianismo surgiu em 2005. Criado por Bob Henderson. Ele havia escrito uma carta e enviou para os membros do Conselho do Estado do Kansas. A carta criticava a ideia de ensinar o criacionismo junto da teoria da evolução. A carta dele foi a seguinte: escreva vocês com grande preocupação depois de ler sobre a audiência para decidir se a teoria do design inteligente deve ser ensinada junto à teoria da evolução. Acho que todos nós podemos concordar que é importante os alunos ouvirem múltiplos pontos de vista para que possam escolher por si mesmos a teoria que faça mais sentido para eles. Estou preocupado que os alunos só venham a ouvir uma única teoria de design inteligente. Lembremos que existem múltiplas teorias de design inteligente. Eu e muitas outras pessoas ao redor do mundo temos a firme convicção de que o mundo foi criado por um monstro do espaguete voador. Foi ele quem criou tudo o que vemos e tudo o que sentimos. Acreditamos fortemente que as esmagadoras evidências científicas que apontam para os processos evolutivos não passam de uma coincidência. O pastafarianismo contém muitos elementos absurdos de propósito. Piratas são considerados seres sagrados e eles dizem que o aquecimento global é causado pela escassez de piratas. E no final das orações, em vez deles falarem amém, eles falam ramen. Mas mesmo sendo meme, o pastafarianismo atraiu muitos seguidores no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Em alguns países como Nova Zelândia, Holanda e etc., o pastafarianismo ganhou reconhecimento parcial, podendo realizar casamentos e permitindo que em documentos oficiais as pessoas possam usar um escorredor de macarrão na cabeça, que é uma forma dos seguidores se identificarem. E no fim ele não é uma religião tradicional, não possui dogmas rígidos, nem exige que as pessoas acreditem literalmente e fielmente nisso. Não possui templos oficiais e assim como grande parte das religiões citadas nesse vídeo, suas atividades como encontros e tals costumam acontecer de forma online e informal.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, de verdade. Eu tava com a ideia de fazer esse vídeo desde o começo do ano, mais ou menos ali no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Então faz muito tempo que eu tô editando esse vídeo porque eu queria realmente fazer algo bom, né? E também na edição me inspirei muito no Semideus, nos vídeos que ele faz, tanto que esse seria um baita tema que ele faria. Ainda bem que ele não fez até o momento que eu devo estar publicando esse vídeo, né? Então é isso aí, obrigado por ter assistido, falou!